Antes da quinta trombeta tocar, nós vemos que um anjo, ele voa no meio do céu e ele diz que as próximas trombetas, ou seja, os próximos alertas de Deus com juízos parciais, vão ser ainda mais severos do que os primeiros. Olha o que diz Apocalipse 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela já não se trata de um asteroide, mas sim de um ser espiritual, que João vê que ele cai na terra, né? E ele tem essa autoridade para abrir o inferno, o poço do abismo. E aqui diz que subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Houve essa poluição na atmosfera, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. Como o texto é grande, eu vou estar dizendo o objetivo desses demônios, né? O texto diz que eles não vão fazer nada na natureza, não vão tocar na natureza, mas sim nos homens que não têm o selo de Deus. E que selo é esse? O selo do Espírito Santo. Aqueles que não têm o Espírito de Deus vão ser atormentados a ponto deles buscarem a morte e não a encontrar. Olha que é terrível esse juízo, porque é um juízo que vai causar um pânico, um desespero na alma das pessoas tão grande, que eles vão ter desejo de buscar a morte, mas com o coração endurecido, porque eles não vão se arrepender. Porque nós vemos ao final, no capítulo 9, né, que os homens não se arrependeram dos seus pecados. A humanidade vai estar endurecida, não vai querer saber se submeter às leis de Deus, à vontade de Deus, à vontade de Cristo aos corações. E eles vão preferir buscar a morte do que buscar o arrependimento. E isso é triste de ler, né? Porque quando nós vemos uma humanidade nesse sentido, você pensa, o que há mais a fazer? Será que existe alguma coisa a fazer? Porque a humanidade aqui não quer se arrepender. Bem, então esses demônios, eles têm características, né, que fala o texto. Eu não vou me ater a essas características, apesar delas serem muito importantes. Convido você a ler o texto. Mas esses demônios são demônios que vão causar dor e sofrimento na alma. Vai fazer com que as pessoas fiquem angustiadas, desesperadas. Vai doer profundamente o ser humano. Mas, como eu falei, eles não vão se arrepender, mesmo diante de tudo isso, né? As trombetas, elas vêm como uma prévia daquilo que Deus vai fazer na grande tribulação. Ou seja, isso é só a terça parte daquilo que vai acontecer no mundo. Coisas terríveis estão para acontecer sobre aqueles que desprezam a Deus, daqueles que desprezam grande salvação que Deus nos deu através do seu Filho. A obstinação do coração do homem, a maldade, a perseguição que faz a sua igreja, vai fazer com que Deus ele reaja dos mais altos céus em resposta às orações da igreja perseguida. E aqui nós vemos a quinta trombeta do Apocalipse, em que juízos ainda mais severos estão por vir.